Você está realmente usando seu tempo para aquilo que importa? Ou será que as distrações do mundo estão roubando os momentos mais preciosos da sua vida? O que você está prestes a ouvir não é apenas mais uma mensagem, é um alerta divino. Cada segundo que passa é uma oportunidade de se alinhar com o propósito de Deus, de investir em algo eterno, de deixar um legado que transcende este mundo. Neste vídeo, vamos explorar juntos como resgatar o tempo, como vencer as distrações e como viver uma vida que ecoa na eternidade. Se você está pronto para transformar a maneira como vive, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e já deixe o seu like. Essa é a sua chance de abraçar um novo nível de propósito e viver plenamente o chamado de Deus para a sua vida. O tempo é o recurso mais valioso que você possui, e cada segundo que passa é um presente divino que nunca poderá ser recuperado. No entanto, muitos de nós vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo, desperdiçando momentos preciosos com coisas que não têm valor eterno. Esta mensagem é um chamado direto para você, escolhido, que foi separado para um propósito maior. Deus te deu o dom da vida, e com ele, o poder de transformar cada instante em algo significativo e duradouro. Pense nisso. Como você tem usado o tempo que Deus colocou em suas mãos? Ele é como um rio que nunca para de fluir, carregando consigo oportunidades únicas de fazer a diferença, de crescer espiritualmente e de impactar aqueles ao seu redor. A cada dia, você está mais perto do propósito que Deus traçou para você ou mais distante dele. Não existe neutralidade. Quando o salmista clamou em Salmos 90:12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Ele estava reconhecendo a necessidade de viver com intencionalidade e foco no eterno. Hoje, Deus está te chamando para despertar, para abraçar a urgência do tempo e começar a vivê-lo de forma que traga glória ao seu nome. Não deixe que as distrações roubem o que há de mais precioso. O tempo é a moeda da eternidade e você foi escolhido para gastá-lo com sabedoria. Este é o momento de agir, de transformar cada minuto em uma declaração de fé e propósito. Você já parou para pensar que o tempo em que você vive não é um acidente? Deus poderia ter te colocado em qualquer momento da história, mas Ele escolheu agora, porque Ele tem um propósito específico para você neste exato momento. Em Esther 4:14, Mordecai lembra a Esther que talvez ela tenha sido colocada na posição de rainha para um tempo como este. O mesmo é verdade para você. Você foi colocado aqui agora com um propósito que só você pode cumprir. No entanto, cumprir esse propósito requer que você reconheça a importância de cada dia, de cada decisão, de cada oportunidade. O inimigo fará tudo o que puder para te distrair, para te fazer acreditar que o tempo que você tem é comum e sem valor. Ele quer que você desperdice seus dias em coisas que não têm impacto eterno, enquanto Deus está te chamando para aproveitar cada momento ao máximo, vivendo com paixão, coragem e foco no reino. Este é o seu tempo, não para hesitar, mas para avançar. Não para desperdiçar, mas para investir. Deus te chamou para ser uma luz em um mundo que está em trevas, para levar esperança a corações quebrantados e para cumprir um propósito eterno. Não espere mais. A cada segundo que passa, o relógio da eternidade continua a girar. É hora de agir. Vivemos em uma época em que a complacência é uma armadilha constante. É fácil cair na rotina, viver de forma mecânica, cumprir tarefas diárias sem refletir sobre o impacto eterno de nossas ações. Mas a complacência é o maior inimigo do propósito. Enquanto você vive no piloto automático, oportunidades divinas estão passando despercebidas, e o chamado de Deus para a sua vida está sendo deixado de lado. O tempo é um presente, mas também é uma responsabilidade, e Deus espera que você o use com sabedoria. Imagine sua vida como uma corrida,
Como descrito em 1 Coríntios 9, 24 e 27, cada passo que você dá deve ser direcionado, cada esforço intencional. Você não está aqui para correr sem rumo, mas para alcançar o prêmio eterno que Deus preparou para você. Mas para isso, é preciso romper com a complacência. É preciso dizer não ao conforto e sim ao propósito. É necessário levantar-se a cada dia com a determinação de viver de maneira que honre a Deus e impacte aqueles ao seu redor. Hoje, Deus te chama para sair da apatia espiritual e abraçar o propósito para o qual você foi criado. Isso significa fazer escolhas difíceis, priorizar o que realmente importa e viver cada dia com um senso renovado de urgência e dedicação. Você foi chamado para algo grande. Não deixe que a complacência roube isso de você. O mundo nos ensina a investir em coisas que parecem importantes: carreira, status, bens materiais. Mas tudo isso é passageiro. A única coisa que permanece é o que investimos no reino de Deus. Em Mateus 6, 19 e 21, Jesus nos adverte a não acumular tesouros na terra, onde tudo é corroído pelo tempo, mas a armazenar tesouros no céu, onde nada pode destruí-los. Cada momento que você investe em oração, em estudar a palavra de Deus ou em servir aos outros, é uma semente plantada na eternidade. Investir no eterno exige uma mudança de mentalidade. Não é apenas sobre o que fazemos, mas sobre como e por que fazemos. Quando você serve, ora ou dá com o coração voltado para Deus, você está construindo algo que ecoará para sempre. É isso que dá sentido à sua vida. Cada ato de obediência, cada demonstração de amor, cada sacrifício feito em nome de Cristo é um tijolo colocado na construção do seu legado eterno. Hoje pergunte-se: onde estou investindo meu tempo? Se a resposta não apontar para o reino de Deus, é hora de reavaliar. Você foi criado para algo maior do que este mundo pode oferecer. Invista no que é eterno, e você verá frutos que continuarão a crescer muito além do que você pode imaginar. O maior inimigo do progresso é a procrastinação. É o hábito de acreditar que sempre haverá mais tempo, que amanhã será o dia ideal para começar a viver de acordo com o propósito de Deus. Mas essa é uma mentira que nos mantém presos. O presente é tudo o que temos, o futuro não está garantido e o passado não pode ser alterado. Cada momento que desperdiçamos é uma oportunidade perdida de cumprir o chamado divino em nossas vidas. Tiago 4,14 nos lembra: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Essa é uma verdade dura, mas necessária. O tempo não espera por ninguém. Se você não o utiliza com sabedoria, ele simplesmente passa, levando consigo as chances que Deus colocou diante de você. O presente é um presente, e você foi chamado a usá-lo para glorificar a Deus e avançar seu reino. Hoje, tome a decisão de não adiar mais. Encare o presente como a oportunidade divina que ele é. Não permita que as distrações do mundo te desviem. Deus te deu o agora para que você viva plenamente. Faça a diferença e deixe um impacto duradouro. Não desperdice isso. Gerenciar o tempo é algo que o mundo nos ensina constantemente. Somos incentivados a criar cronogramas, cumprir prazos e maximizar a produtividade. Embora isso tenha seu valor, há uma diferença crucial entre gerenciar o tempo e investir o tempo. Gerenciar o tempo trata da eficiência, investir o tempo trata do propósito. Deus não nos chama apenas para sermos organizados, mas para usarmos cada segundo de maneira que reflita sua glória e avance seu reino. Quando você investe seu tempo, está colocando cada momento em algo que traz um retorno eterno. Isso pode ser em oração, em estudo da palavra de Deus, em servir outras pessoas ou em cultivar relacionamentos que glorificam a Ele. Eclesiastes 3:1 nos lembra que há um tempo para tudo, mas cabe a nós discernir como usar esse tempo de maneira que honre ao Senhor.
O mundo pode te dizer para fazer mais, mas Deus te chama para fazer o que importa. Hoje, avalie como você tem usado o tempo. Está apenas administrando uma rotina ou investindo em algo que tenha valor eterno? Escolha hoje dedicar seu tempo ao que importa. Não se contente em apenas manter as coisas em ordem. Faça escolhas que reflitam sua fé, sua esperança e seu compromisso com o reino de Deus. Vivemos em um mundo que valoriza a pressa, cada vez mais rápido, mais produtivo, mais eficiente. Mas essa constante corrida muitas vezes nos desconecta do que realmente importa. Em meio à pressa, podemos perder de vista a paz que Deus deseja para nós. Ele não nos chamou para sermos escravos do ritmo frenético do mundo, mas para vivermos em um estado de confiança e repouso nele. Em Mateus 11, 28, 30, Jesus nos convida: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A pressa rouba nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. Quando estamos ocupados demais tentando acompanhar o ritmo do mundo, deixamos de investir tempo de qualidade com o Senhor. Perdemos oportunidades de crescer espiritualmente, de meditar em Sua palavra e de buscar Sua orientação. Deus não opera na pressa, Ele opera na paz. É nesse lugar de calma e quietude que encontramos forças para enfrentar os desafios e sabedoria, para tomar decisões alinhadas com Sua vontade. Se você tem sentido que está constantemente correndo sem nunca alcançar um ponto de descanso, talvez seja a hora de desacelerar. Deus não te chamou para viver na exaustão, mas para caminhar com Ele em paz. Confie que, ao priorizá-lo, Ele cuidará de tudo o mais. Escolha hoje viver na paz do reino, deixando a pressa do mundo para trás. A parábola dos talentos, em Mateus 25, 14 e 30, é uma das lições mais poderosas sobre como devemos usar o que Deus nos confiou. Cada servo recebeu uma quantia conforme sua capacidade, e enquanto 2 deles investiram o que tinham e multiplicaram, um decidiu enterrar seu talento, por medo de perder o que lhe foi dado. O resultado foi claro. Aqueles que investiram foram recompensados, mas o que escondeu seu talento foi repreendido e perdeu tudo. Essa parábola não é apenas sobre dinheiro, é sobre o tempo, dons e recursos que Deus nos dá para usarmos em sua glória. Deus não espera a perfeição, mas Ele espera fidelidade. Ele te deu tempo, habilidades e oportunidades para serem multiplicadas, não desperdiçadas. Quando você investe o que tem no reino de Deus, Ele honra seu esforço e traz um retorno que vai além do que você poderia imaginar. No entanto, quando o medo ou a preguiça nos levam a enterrar nossos talentos, não apenas perdemos a oportunidade de impactar vidas, mas também falhamos em honrar aquele que nos confiou esses dons. Hoje, Deus está te chamando a desenterrar o que você escondeu. Talvez sejam habilidades que você negligenciou, ou talvez sejam oportunidades de servir que você deixou passar. Seja o que for, escolha multiplicar, não esconder. Deus te deu esses talentos por uma razão e Ele está pronto para abençoar seu esforço quando você os usa para sua glória. Cada momento que você vive é uma semente plantada na eternidade. O que você faz com seu tempo determina o tipo de colheita que você verá. Gálatas 6, 7 e 8 nos lembra: não se enganem, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Isso significa que suas escolhas diárias têm consequências que vão muito além do presente. Se você está semeando tempo em coisas que não têm valor eterno, a colheita será limitada e insatisfatória. Mas quando você escolhe semear no reino, seja por meio de oração, estudo da palavra, atos de serviço ou comunhão com outros crentes,
Você está plantando sementes que produzirão uma colheita eterna. Essa colheita não apenas beneficia você, mas também aqueles ao seu redor, pois o impacto do reino é sempre multiplicador. Pergunte-se, o que você está plantando hoje? Suas ações, decisões e prioridades estão alinhadas com os valores do reino de Deus? Se não, é hora de reavaliar. Deus te deu a incrível oportunidade de plantar sementes que trarão uma colheita eterna. Não desperdice essa chance. Plante com intenção e você verá frutos que permanecerão para sempre. Distrações estão por toda parte. Vivemos em uma época onde nossa atenção é constantemente disputada por telas, notificações e pressões sociais. Essas distrações, embora muitas vezes pareçam inofensivas, podem nos desviar do propósito de Deus e nos impedir de investir nosso tempo no que realmente importa. Em Lucas 10, 38 e 42, vemos o exemplo de Marta e Maria. Enquanto Marta estava ocupada com as tarefas, Maria escolheu sentar-se aos pés de Jesus e ouvir suas palavras. Jesus declarou que Maria havia escolhido a melhor parte, que não lhe seria tirada. A batalha contra as distrações não é fácil, mas é essencial. O inimigo sabe que se ele puder capturar sua atenção, ele pode desviar seu coração. É por isso que Deus nos chama a focar no que é eterno. Colossenses 3, 2 nos instrui. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Isso não significa ignorar nossas responsabilidades diárias, mas sim viver com uma perspectiva celestial, priorizando o que traz glória a Deus. Hoje, tome uma decisão consciente de resistir às distrações e de manter seu foco no reino. Separe tempo para estar na presença de Deus, para meditar em sua palavra e para buscar sua direção. Cada momento que você dedica ao reino é uma vitória sobre as distrações do mundo. Escolha a melhor parte, como Maria, e veja como isso transforma sua vida. A história de Maria e Marta, em Lucas 10, 38 e 42, é uma lição poderosa sobre prioridades. Marta estava ocupada com as muitas tarefas de preparar a casa, enquanto Maria escolheu sentar-se aos pés de Jesus e ouvir suas palavras. Quando Marta reclamou esperando que Jesus a instruísse a ajudar, ele respondeu com amor, mas também com clareza. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Quantas vezes nos encontramos na posição de Marta, distraídos com as tarefas do dia a dia, deixando que as urgências nos afastem do que é realmente importante? Somos consumidos pelo fazer, enquanto Deus nos chama a simplesmente ser. Ser seus filhos, estar em sua presença, ouvir sua voz. Não se trata de negligenciar nossas responsabilidades, mas de colocar as coisas em ordem de prioridade. Marta não estava fazendo algo errado, mas Maria fez algo melhor. Hoje Deus te convida a fazer a mesma escolha que Maria fez. Ele deseja que você reserve tempo para estar com Ele, para buscar sua direção e para se nutrir de sua palavra. Essa é a melhor parte que ninguém pode tirar de você. As tarefas sempre estarão lá, mas as oportunidades de estar na presença de Deus são preciosas e transformadoras. Escolha o que é melhor. Sente-se aos pés de Jesus e permita que Ele renove sua alma. Redimir o tempo é um conceito poderoso. Em Efésios 5,16, somos chamados a remir o tempo porque os dias são maus. Isso significa viver com um senso de urgência e intencionalidade, reconhecendo que cada momento é uma oportunidade divina que pode ser aproveitada ou perdida. Não estamos apenas lidando com o tempo, estamos resgatando-o, garantindo que ele seja usado para algo que tenha valor eterno. Mas redimir o tempo não é algo que acontece automaticamente. Requer vigilância espiritual, um coração atento à voz de Deus e uma mente focada em suas prioridades.
O mundo está cheio de distrações que tentam roubar nossa atenção e nos afastar do propósito de Deus. Essas distrações podem ser sutis, como o excesso de entretenimento, ou intensas, como as preocupações que consomem nossa mente. Deus nos chama a discernir essas armadilhas e a escolher sabiamente onde colocamos nosso tempo e energia. Hoje, Deus está te chamando a redimir o tempo. Olhe para o seu dia com olhos renovados, identificando as oportunidades de servir, de amar e de glorificar a Deus. Não deixe que os momentos passem despercebidos. Cada instante é uma chance de impactar o reino e de viver plenamente o propósito para o qual você foi criado. O relógio da eternidade está sempre em movimento e cada segundo que passa nos aproxima mais do retorno de Cristo. Em Mateus 24:42, Jesus nos alerta: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Essa é uma chamada para a vigilância, para a preparação e para a ação. Não podemos nos dar ao luxo de viver como se o tempo fosse infinito. A missão é urgente e o chamado para os escolhidos é claro: fazer o máximo com o tempo que temos. A urgência não é motivo para pânico, mas para foco. É um lembrete de que nossas escolhas têm consequências eternas e que fomos chamados a viver de maneira que reflita a glória de Deus. Isso significa priorizar o reino acima de tudo, buscar oportunidades de compartilhar o amor de Cristo e fazer diferença na vida daqueles ao nosso redor. Cada ato de bondade, cada palavra de encorajamento e cada momento gasto em oração é uma semente plantada na eternidade. Hoje, Deus está te chamando para viver com propósito e urgência. O relógio da eternidade continua a girar, mas você tem o privilégio de fazer cada segundo contar. Não perca tempo com coisas que não têm valor eterno. Use o tempo que Deus te deu para avançar seu reino e trazer esperança a um mundo que precisa desesperadamente dele. Viver em alinhamento com o propósito de Deus é a chave para uma vida plena e significativa. Muitos passam a vida inteira buscando sentido, tentando preencher o vazio com realizações, relacionamentos ou bens materiais. Mas o verdadeiro propósito só é encontrado em Deus. Ele te criou com uma razão específica e cada dia da sua vida é uma oportunidade de caminhar nesse propósito. Jeremias 29:11 nos lembra: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Alinhar-se com o propósito de Deus requer entrega total. Significa deixar de lado nossos próprios desejos e ambições e confiar que os planos dele são melhores. É uma jornada de fé, onde cada passo é guiado por sua palavra e fortalecido por sua presença. Às vezes, isso significa esperar pacientemente, outras vezes significa agir com coragem. Mas em todas as coisas significa viver com intencionalidade, sabendo que cada momento conta. Hoje, Deus te convida a viver em alinhamento com o propósito dele. Busque sua vontade em oração, medite em sua palavra e esteja disposto a seguir onde ele te levar. Quando você vive alinhado com Deus, você não apenas encontra paz e alegria, mas também se torna um instrumento de transformação em suas mãos. A vida cristã é comparada a uma corrida, e cada um de nós foi chamado a correr para alcançar o prêmio. Em 1 Coríntios 9:24-27, Paulo nos desafia: corram de tal modo que alcancem o prêmio. Isso não significa competir com os outros, mas viver com o objetivo de agradar a Deus e cumprir o chamado que Ele colocou em nossas vidas. A corrida é longa e cheia de desafios, mas o prêmio, a coroa da vida, vale cada esforço. Correr para o prêmio exige disciplina, perseverança e foco. Significa dizer não às distrações, sim ao propósito e continuar avançando, mesmo quando o caminho se torna difícil. Essa corrida não é sobre velocidade, mas sobre fidelidade.
Deus não está buscando perfeição. Ele está buscando corações comprometidos, que estejam dispostos a seguir em frente, um passo de cada vez, confiando nele em todas as coisas. Hoje, Deus te chama a correr com tudo o que você tem. Não importa onde você esteja agora, o importante é seguir em frente. Cada passo que você dá em obediência é um testemunho de sua fidelidade e graça. Quando você cruza a linha de chegada, ouvirá as palavras que todos desejamos. Muito bem, servo bom e fiel. Esse é o legado que você foi chamado a deixar. Uma vida vivida em fidelidade a Deus, que impacta gerações e ecoa na eternidade.